é mesmo da Fusaca. Esporte, esporte, esporte. Já estamos com ele na linha, o nosso repórter Alessandro Matias, porque vamos falar do esporte, que o Diego Souza foi embora, viu? Foi para o São Paulo. Conta essa história aí pra gente, Alessandro. Bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Anderson e os amigos da Rádio Vicente FM. Falamos aqui do Recife, mas deixa eu dar um abraço aqui em alguns ouvintes que estão espalhados pelo mundo. Fernando Santos, que falou da Bolívia, elogiou a gente no YouTube, no nosso canal. O Hinaldo Carvalho, que está no Japão, acredite. O Frederico Garcia, que está lá na Alemanha. Sem falar no Linésio, que está... Até falei com ele hoje pela manhã, elogiou o programa também da gente aqui. O canal do YouTube está bombando, muita gente chegando, fazendo elogios. E o Linésio está lá, eu acho que são 9 horas da manhã, lá na Costa Rica. Bom, com relação ao esporte, o clube divulgou nesta manhã os valores, né, todo o processo de venda de ingressos para o jogo contra o Atlético Tucumã, no próximo dia 14, às 17 horas, na Ilha do Retiro. Os ingressos já estão disponibilizados para compra online no portal do próprio esporte, esporterecife.com.br, na Futebolcard também, futebolcard.com.br. Os ingressos vão de R$15 até R$80, que é o caso da cadeira central para não sócio. Com relação à notícia que a gente, né, mais ouviu falar e mais está querendo comentar, a venda de Diego Souza, que já era esperada, o próprio atleta não se apresentou ao esporte, né, e eu acredito isso aí, a possibilidade, né, a iminência de ser anunciado e ser concretizado aí com o negócio com o São Paulo, mas não deixou de ser uma falha do atleta, né? Um atleta que deixou recados para a torcida do esporte, que ama o Recife, que gosta muito do clube, que deve muito o clube por ter vestido novamente a camisa da seleção brasileira, mas ficou esse gostinho aí, aliás, faltou esse tempero aí da apresentação na Ilha do Retiro, para nem que fosse por uma questão de formalidade, né? Mas faltou isso aí. Oficialmente a gente não sabe se a própria diretoria rubro-negra sabia que ele ia se apresentar, mas oficialmente, como não foi dito nada, ficou essa falta aí no final. Há quem diga, né, que além dos 10 milhões, o tricolor paulista quitou um débito com o próprio jogador e uma dívida que tinha com o Fluminense, no caso do Sport. Essas informações aí, até agora a gente está atrás para confirmar, mas não recebi ainda a oficialização disso aí, mas é o zum dos bastidores. Falando de bastidores também, a expectativa, segundo essas informações aí, que o Sport anuncie, esteja atrás, ou algo similar aí, com o lateral direito Felipe Rodrigo. Ele tem 22 anos, já jogou no Audax, no Oeste, no Atlético de Adema e no Paulista. Então, o garoto vai ser a sua primeira oportunidade aí de encarar um clube grande, e vamos aguardar, né, essas informações mais para frente. Falando ainda de Diego Souza e voltando aqui, que eu me empolguei para dar um pouquinho dos bastidores, a gente fala, por mais que o torcedor esteja caindo em cima da atual gestão, problemas de informações, lado financeiro, calendário, que o Sport deixou de frequentar aí alguns torneios e copas desse ano de 2018, mas a verdade, a gente tem que elogiar isso na hora que tem que elogiar e tem que criticar na hora que tem que criticar, né? Então a gente tem aí essa venda de Diego Souza como a maior venda do futebol pernambucano. Os 10 milhões aí entraram para a história do futebol local. A segunda também foi com envolvendo o Sport, o atacante Joelson, né, recentemente, foi em 2015, para o Hoffenheim da Alemanha por 7 milhões. Então, se por um lado existem essas críticas aí, que eu não vou entrar agora no momento, né, até porque já dei minha opinião, mas cada um tem a sua convicção, e lógico, com razão em muitas situações aí, por exemplo, calendário também concordo, que o Sport deveria estar na Copa do Nordeste, essa abertura de informações, o lado financeiro também. Então tudo isso aí tem gerado atrito, mas a gente tem que, neste ponto aqui específico da venda de Diego Souza, fazer um elogio à gestão atual de Arnaldo Barros, Gustavo Dubé e os diretores de futebol, porque
no mercado de negócios aí de jogadores, no mercado brasileiro, o Sport tem levado esse nome de ser um clube chato para fazer negócio. Chato no sentido de não fazer mais do que era antigamente, né? Que o time do sul, do sudeste vinha para o Recife e levava o melhor, o supra-sumo do esporte do Recife com preços bem liquidados, vamos dizer assim, bem abaixo do que eles depois revendem, ganham, etc. Então, a diretoria do esporte, entre aspas, é chata e está fazendo jogo duro para quem está achando que o esporte, por ser um clube do Nordeste, não tem tanta visibilidade como os clubes de Rio e São Paulo, né, na mídia e nas transmissões, tem. Então, parabéns aí para a atual gestão neste sentido. Sobre Richelli, a gente comentou, inclusive, no último programa aí, no sábado, na sexta-feira, que até então, no fechamento, né, no final do dia, não existia a possibilidade aí de nova proposta pelo Internacional. O Internacional deu uma parada e é justo, tá no dele, o jogador quer sair do clube, criou um clima, um dos seus empresários também, o Tadeu Cruz, criou aquela situação toda contra o esporte. E a inteligência, né, dos negócios diz que o Internacional tem que ficar aguardando mesmo o momento. Agora, surgem informações que Tadeu Cruz, inclusive ele chegou a dar alguns depoimentos aí, que existem, para alguns colegas da imprensa, que existe outro interessado em Richelli. Eu acredito que seja verdade, porque não é possível, né? Por mais que ele esteja fazendo um leilão aí com o próprio Internacional para ver se tem uma proposta maior, mas ele não pode fugir de comunicar quem seria esse clube para o Sport Clube do Recife e com a proposta. Se ele demorar muito, a gente já sabe que não é verdade. Se ele em seguida comentar lá na Ilha do Retiro e o assunto vazar, aí a gente vai ter a certeza que realmente é, porque nenhum clube ia se expor, ia dar uma situação, ele não ia dar uma informação sem ser. Então, esse é o clima que a gente está no momento com o Leão da Prata da Bandeira, meu querido Moisés. Exato. Ô Anderson, a gente falando aqui sobre o Diego Souza, falando a saída do Diego Souza, né? Um dinheiro bom, 10 milhões. Mas lembra assim direitinho, vem cá, a gente ia falando aqui sobre essa saída do Sport da Copa do Nordeste precipitada, que isso poderia ser ruim, e foi, na minha opinião, foi ruim sim, porque financeiramente sim. E quando se fez um balanço com a expectativa de ir à Sul-Americana ou à Copa do Nordeste, os valores davam quase a mesma coisa. Isso. Então, assim, poderia estar aqui na Copa do Nordeste, poderia estar aí com um calendário bem melhor. Se o ano passado reclamou que o calendário estava muito cheio, esse ano tá se reclamando porque não tem competições, muitas competições para ser disputadas, né? Só Copa do Brasil, Campeonato Pernambucano e Campeonato Brasileiro. São essas competições da equipe do esporte. A Copa do Nordeste, financeiramente para o esporte nesse ano, seria muito boa, porque o esporte teria aí um aporte financeiro maior, entraria mais dinheiro no clube, mas em compensação, logisticamente, seria terrível. Até mesmo pelo elenco reduzido que o esporte tem no momento. A gente sabe que atuar pelo Campeonato Pernambucano, pela Copa do Nordeste, para esses clubes que estão inseridos nesse contexto, será um desafio nesse primeiro semestre. E a montagem de duas equipes é praticamente muito viável para essas duas competições. Exato, mas o time que perdeu... Anderson e Moisés, me permita, a respeito do que Anderson está falando, apesar do presidente já ter, inclusive, respondido para mim que o esporte não tem condições de ter dois elencos para disputar uma competição, ou melhor, várias competições, eu, sinceramente, eu acho que o esporte já está num patamar que deveria se preparar, sim, correr atrás, sim, fomentar novas situações comerciais, abrir o mercado para outras situações, para que possa ter essa condição, sim. O ruim, para mim, é não disputar. O ruim é não trabalhar. E no momento que a gente tem várias competições fluindo aí, dando dinheiro, dando retorno, ou mantendo o custo, né, na base, entrando dinheiro e saindo para pagar os objetivos de mês a mês, eu acho que o esporte tem que se preparar, sim. Essa história de jogar menos, de um elenco que não tem condições, eu concordo. Tá aí o departamento médico, por mais competência que tenha, teve grandes problemas aí por excesso de jogos. Mas eu prefiro olhar pelo olhar, né, da falta de capacidade do clube de fomentar mais dinheiro,
né? Está aí o departamento de marketing, né? Que não teve um ano feliz de 2017. Não sou eu que estou dizendo, a gente pode olhar diretamente aí, precisa melhorar muito. E eu acredito que esse ano o Eduardo Cano, que é o VP de marketing, deve fazer um trabalho legal. Ele recém chegou, vamos dizer assim, no departamento, deu uma mudança lá, colocou gente para outra situação, foi escalando, foi dividindo o time lá, mas eu acredito que 2018 deve ser o ano dele de mostrar o trabalho. 2017 foi um ano que o marketing de esporte praticamente não apareceu. E tem também o meu querido, aí, por mais que digam, o novo executivo de marketing, chamo, é meu amigo Cid Vasconcelos, que está lá agora na Ilha do Retiro. Então, está chegando também como reforço e a gente espera grandes situações nesse sentido. Inclusive, falam que o Diego Souza, nos bastidores ontem, eu recebi ontem à noite, que o Diego Souza, um motivo grande aí para sair, além do desgaste com alguns diretores, torcida e querer sair, foi a falta de calendário para o Esporte Clube do Recife, né? No caso, Copa do Nordeste e também a Copa Sul-Americana. Então, é por aí que eu acho, Anderson. Não sei se vocês concordam comigo. Eu também estou nesse barco aí, no seu, porque acho que assim, né? Por mais que... Acho que o que é que sustenta time de futebol é competições. Se tem competições, se tem atrativo para trazer atletas. Mas será que se o Sport tivesse na disputa da Sul-Americana no segundo semestre, a opinião seria a mesma? O se é interessante demais, porque o se está em tudo, né? Se o mundo fosse branco, ele seria branco. Acho que... Perdão mais uma vez, então, meus amigos. Com esse problema aí do Flamengo, eu não duvido, eu posso até estar desinformado, porque do Flamengo eu estou correndo atrás de muito pouco, quase nada de informação, mas se o julgamento não ocorreu, entre as sanções aí que o Flamengo encara, vai de uma simples multa até a exclusão de competições internacionais, incluindo a própria Copa Sul-Americana. Então, se o Flamengo sair, eu acredito que o próximo da roda é o Sport. Então, imagina o Sport entrar na Copa Sul-Americana por via de uma sanção aí contra o Flamengo e, infelizmente, sem condições financeiras para arcar com quanto mais, né, competições. Vamos esperar o que é que vai acontecer, né? Essa, na minha opinião, acho que foi muito equivocada a saída do Sport da Copa do Nordeste, porque pelo menos os campeonatos que são vistos nessa primeira fase, né, do ano, né, que começa, começa a temporada. Isso aqui são os olhos que o pessoal puxa mais para cá, para o Nordeste, com a Copa do Nordeste. Aí o Sport saiu dessa competição, onde tinha total chance de ser campeão. Não é à toa que chegou ao final ano passado, né? E poderia chegar esse ano também ser campeão da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, o Sport tem a obrigação de estar entre os finalistas. Eu também vejo desse mesmo modo, né? Tem obrigação de estar no meio dos quatro, né? Finais aí. Sport, Bahia, Ceará, Vitória, são equipes que devem estar, e a própria divisão das séries do Campeonato Brasileiro falam por si só. Exatamente, Vitória, Bahia, Ceará e Sport. Então, assim, acho que foi equivocada a saída do Sport, na minha opinião. Mesmo que tivesse disputando a Sul-Americana. Vamos ser bem francos, né? De alguns anos para cá, é a única competição que o Sport tem chances reais de ser campeão. O Campeonato Brasileiro, infelizmente, por tudo que a gente já falou, financeiro, financeiro, né? Que movimenta. Infelizmente não dá. A Copa Sul-Americana não tem elenco, não tem condições de contratar mais gente. Pernambucano também, né? Perdão, é a outra competição. Mas eu não falei Pernambucano porque isso aí já é tão comum, tão, né, na realidade do esporte, que dessas competições todas aí, exceto no Pernambucano, aqui eu vejo mais com condições de esporte campeão, era a única, no caso, o campeonato da Copa Sul-Americana, no caso. Então aí sai dela e tem esse problema todo. Você vê o que aconteceu. Anderson, para finalizar aqui. Só para finalizar, Alessandro, os garotos da base estão classificados para a segunda fase da Copa São Paulo. Venceram na estreia por 3-0 diante do Confiança e ontem à noite bateram São Raimundo por 2-1. Teve programas aqui em que você chegou e disse que não estava muito animado com os garotos da base, até pelo futebol que você acompanhou no Campeonato Pernambucano Sub-20. Isso.
Isso. E não foi palpite não, Anderson. Eu frequentei a Ilha do Retiro para ver os jogos dos meninos aí por várias vezes e não me animei. Eu confesso a você, estou falando aqui, não é palpite não. Foi realmente futebol, aliás, falta de futebol que eu vi. É surpreendente para você essas duas vitórias? Ainda não, porque quais foram as vitórias em cima de quem? Pois é, Confiança e São Raimundo de Roraima. Pronto, deixa eu pegar um Flamengo, um Vasco, um São Paulo, um Corinthians, aí a gente conversa. Certo. Até lá, por mais que eu goste do técnico, eu acho que esse cara tem muito para oferecer pro esporte, até lá, até enfrentar esses clubes aí, eu fico, né, meio assim de elogiar. Mas parabéns, lógico. Passou de fase, vamos embora. Torcendo eu estou, lógico. Pois é. Alessandro, a gente se encontra amanhã, se Deus quiser, para a nossa resenha esportiva. Deixa por último, só para finalizar, vai ter a reunião do Conselho Deliberativo e muitos sócios estão dizendo que vão, já está tendo uma corrente aí nas redes sociais. Primeiro, na última reunião eu estive lá e tem que dar o nome para entrar, tinha muitas seguranças em cima já de um possível tumulto que poderia acontecer, né, que tinham divulgado que muitos sócios iriam, e acabou que só foram os conselheiros. Mas quem for, saiba que lá entrar pode, mas ele não pode ter voz. E nesse momento de não ter voz, pode ter algum torcedor sócio do clube que queira gritar ou se exaltar lá na situação. E vamos ter calma, né? O cara é sócio do clube, todo mundo é rubro-negro, todo mundo é amigo ali. E vamos ter mais atenção nesse tipo de situação e deixar que os próprios conselheiros, né, amigos dos amigos de quem vai frequentar, fale, né, as reclamações e pergunte, faça as indagações possíveis lá. Democracia é isso, com respeito, com calma, né, e sabendo até onde pode ir. Então é isso que eu queria chamar a atenção do rubro-negro, sócio do clube que vai frequentar a próxima reunião do conselho, que é essa semana, no caso, né? Exato. Então a gente se encontra amanhã, ao mesmo horário, com mais informações aqui no nosso Giro Esportivo, no Show da Manhã. Valeu, Alessandro. Forte abraço. Forte abraço.